Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos em mais uma Semana Pedagógica da Rede Pedagógica, a 15ª Semana Pedagógica promovida. E a gente está discutindo ao longo dessa semana um assunto muito pertinente que a gente tem conversado muito nos últimos tempos, que é conversar sobre a infância. Bom, e como vocês já devem saber, eu sou a professora Andréia Araújo e estou na rede pedagógica há um bom tempo, juntamente com a professora Daniela Lobato. A gente trata sobre a Base Nacional Comum Curricular. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês exatamente sobre a infância e a BNCC. O que a BNCC traz acerca da infância, acerca da criança e, consequentemente, uma educação pensada, voltada para essa criança, considerando a sua infância. E é sobre isso que a gente vai estar aqui conversando nesse momento. Então vamos lá? É importante a gente iniciar essa nossa conversa a partir de um questionamento, né? A gente precisa estar o tempo todo se indagando. Qual a sua percepção? Qual a minha percepção de criança e de infância? Como que a gente percebe isso? Como que eu olho para a criança e o que eu vejo nessa criança? Quais são as possibilidades que eu enxergo ali a partir do olhar dessa criança e de suas infâncias? Quais são as percepções que eu tenho sobre esse ser, sobre o seu momento de infância e suas possibilidades de desenvolvimento infantil, né? Então a gente precisa estar o tempo todo se questionando sobre isso, porque às vezes a gente imagina que tem uma determinada percepção, mas quando a gente faz uma análise aprofundada da nossa fala, do nosso olhar, da nossa postura, da nossa relação com a criança, a gente vai percebendo que na realidade isso que eu falo, né, como uma fala construída a partir de estudos, a partir de documentos legais, muitas vezes não dialoga com o que de fato eu estabeleço na minha relação com a criança. Então a gente precisa estar o tempo todo se olhando, se analisando, se questionando como que eu percebo a criança e a infância. E aí, consequentemente, quando a gente pensa nesse ser, a criança, nesse tempo da infância que ela está vivendo, isso afeta diretamente nas práticas educativas vivenciadas, oportunizadas a essa criança na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. Então, é ali a porta de entrada da criança na educação básica. E como que a gente organiza, planeja, pensa, avalia esse espaço da escola das infâncias, considerando esse ser que é a criança e esse seu tempo das infâncias. E aí, eu trago aqui para vocês uma visão que ficou durante muito tempo presente. E hoje em dia a gente ainda observa muito no senso comum. Uma visão de criança e infância muito naturalista, naturalizada, né? Que percebe a criança como um ser incapaz, que possui um presente incompleto e que precisa ser preparada para o futuro. Então, muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas falarem, ou até nós mesmos, a gente se pega falando sobre isso, né? Que a criança precisa ser preparada para o futuro. E a gente não considera ela o ser do presente. Ela já é um ser no momento atual, que ela tem nesse momento presente suas necessidades, seus interesses, suas vontades e que isso precisa ser considerado numa prática educativa. Então a gente precisa ter isso em mente, né? E essa percepção de ser incapaz,
acaba limitando muito as possibilidades educativas que a gente pode desenvolver com essa criança. E aí a gente percebe também uma percepção de infância única, natural e universal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, dependendo do território que essa criança cresce, do tempo histórico que ela está vivendo, do grupo social que ela faz parte, das práticas culturais as quais ela vivencia, a sua infância vai ser vivenciada de forma diferenciada. Então não tem como a gente falar que essa infância é única, é natural e é universal, porque ela é diversa, ela é plural, né? E quando eu tenho essa percepção única da infância, eu estou negando a ação da cultura. E aí a gente precisa abrir esse leque. E aí eu trago para vocês o Arrier, que ele vem nos despertar esse olhar para essa criança e a sua infância ao longo da história, né? E ele traz que até a Idade Média a criança era vista como um adulto em miniatura, ou seja, era um ser que logo nos primeiros anos de vida, com 2, 3 anos de idade, assim que ela adquiria uma certa autonomia de andar, de falar, ela já era inserida no mundo dos adultos e vivenciava ali junto com eles as mesmas atividades, as mesmas conversas, estava ali junto. Então não tinha uma percepção diferenciada para as especificidades dessa criança nesse tempo da infância. Só que aí, a partir do século XVII, essa percepção começa a mudar um pouco. Começa a se perceber que essa criança é um ser diferente do adulto e que ela precisa ser preparada para ser incluída no universo dos adultos. E aí, consequentemente, a infância ela é prolongada, entra aí a ação da escola muito forte, né? Essa criança é inserida na escola porque ela precisa ser preparada para o futuro, para viver em sociedade com os adultos conforme as necessidades do universo adulto. Então, o Arrier nos provoca em relação a essa percepção até ali a Idade Média e a partir do século XVII, como que essa criança é enxergada de uma nova forma, né? Tanto a criança como a sua infância. E aí, quando chegamos ao século XXI, há uma discussão muito aprofundada sobre a criança e sobre a sua infância. Muitos grupos sociais, estudiosos, pesquisadores começaram a olhar essa criança de uma forma diferente do que ela era vista até o momento. Então, muitas discussões começaram a surgir, né, de modo global, né, no planeta, né? E aí, em 1959, a partir de encontros de vários países, é instituído a Declaração Universal do Direito das Crianças. E aí, a partir dessas discussões, a partir desses novos documentos, dessa nova legislação que surge, percebendo essa criança de uma forma diferenciada, a sociedade começa a mudar em relação a essa criança e aos direitos dessa criança, né? Então, em 1979, é instituída uma Comissão de Direitos Humanos na ONU, em que institui um GT, né, um grupo de trabalho, para elaboração do texto base da Convenção Internacional do Direito das Crianças. E em 1989, tem a aprovação da Convenção Internacional do Direito das Crianças. E aí, falando desses dois documentos, né, então a gente tem a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que sugere, olha só, o verbo, sugere princípios em que os povos devem guiar-se no que diz respeito aos direitos das crianças. Já na Convenção Internacional do Direito das Crianças, estabelece. Então, o verbo aí já muda, ele já vem com um poder muito mais forte. Não é só uma sugestão,
é um estabelecimento, né, uma normativa. Então, estabelece normas, deveres e obrigações a serem observadas pelos países que formalizaram a adesão, né, que fizeram parte dessa convenção, que aderiram a essa convenção e que confere força de lei internacional. Então percebem como no século XX começa a acontecer uma mudança surpreendente em relação a essa criança, a sua infância, a partir de vários movimentos sociais, a partir de vários estudos e pesquisas que foram emergindo ao longo desse século XX, e a partir desses encontros, desses grupos de trabalhos entre vários países, que começou a estabelecer, né, essa necessidade de um olhar diferenciado para essa criança como um sujeito de direito. E aí, voltando agora especificamente para o nosso país, o Brasil, em 1988, temos aí a nossa Constituição Federal, né, sancionada um ano antes da aprovação da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. E em 1990, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes e dos deveres de direitos de diferentes setores da sociedade. E aí eu trago esse panorama para vocês a nível mundial, né, do que começou a se discutir em diferentes países, entre diferentes países, até chegar aqui no nosso país. E a gente pensar nas legislações que foram emergindo no século XX, no século XXI, para se chegar até a Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente está tratando aqui nesse momento, né? Essa relação, esse olhar, essa percepção da criança e da infância a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, até chegar nesse documento da base, da BNCC, todo um caminho foi percorrido. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Esse caminho, né, até a gente chegar ao nosso ponto de discussão, que é a base. Então, legislação que antecede a Base Nacional Comum Curricular em relação à educação infantil e, consequentemente, em relação à criança e à infância, que foi o que eu já falei para vocês no comecinho da nossa conversa, né? Que esses três pontos estão interligados. Então, quando eu penso a criança, eu penso a sua infância e eu penso as práticas educativas, a educação infantil que é pensado para ela. Então, eu tenho aí, em 1988, a Constituição Federal, em 1999, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já traz a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Isso foi um ganho enorme para toda a comunidade que discute, que pensa, que estuda, que pesquisa sobre as crianças e suas infâncias e a educação que elas necessitam. E aí a gente tem em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, em 1999 a primeira versão e em 2009 a segunda versão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e em 2014 nós temos aí o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E aí, só para a gente situar aqui sobre esses três importantes documentos que foram surgindo ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente tem aí o Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil, que estabelecia o que deveria ser ensinado às crianças. Então, tem uma visão muito do que deveria ser transmitido, ensinado a essa criança. Já quando a gente chega às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, o olhar, ele muda, não para o que deve ser ensinado, mas para a criança em si. Volta o olhar para a criança e a sua infância e se aprofunda em como garantir o que ela tem direito a aprender. Então, olha só que importante que é esse finalzinho aí da nossa
fala, né? O que ela tem direito a aprender. Não é o que a gente quer que ela aprenda, que ela avance, que ela faça, mas é percebendo essa criança no seu tempo que ela está ali vivendo na sua infância e o que de fato ela tem o direito a viver nesse momento, considerando o seu desenvolvimento infantil, as suas necessidades, os seus interesses. Então, as diretrizes, ela faz esse grande avanço em relação a esse olhar acerca da educação infantil, da educação que deve ser pensada para essa criança, considerando de fato a criança, a sua infância e o que ela tem direito a aprender. E a Base Nacional Comum Curricular, ela continua na mesma linha das diretrizes, ela dialoga com as diretrizes e ela amplia essa percepção. Então, ela reforça as concepções de criança e infância que as diretrizes já estabelecia, os princípios e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, expressos lá nas diretrizes, e apresenta uma nova organização dos conhecimentos por meio dos campos de experiências. Então, ela traz aí 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Ela traz, na realidade, a gente começa antes, né? Ela traz os 3 princípios, a partir desses 3 princípios, os 6 direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, e a partir daí, 5 campos de experiências que as crianças precisam ter contato para se desenvolver nesse tempo que é a infância. E aí, trazendo essa perspectiva sobre essa linha histórica dos documentos que foram surgindo até a gente chegar à BNCC, também foi discutido ao longo desse processo a visão de criança, né? Essa visão social e histórica de criança. Então, a BNCC, ela dialoga com as diretrizes e ela traz em suas páginas o que as diretrizes falam sobre a criança. Então, as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. A gente precisa partir a nossa ação pedagógica a partir da criança. Ela é o centro, aliás, né, é o centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos. Olha que coisa profunda e importante que a gente não pode perder de vista em nenhum momento. É um sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações, práticas cotidianas que vivencia, ela constrói sua identidade pessoal e coletiva. Ela brinca, ela imagina, fantasia, deseja, aprende, narra, experimenta, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Então, isso as diretrizes já trazia e a BNCC reforça em suas páginas, né? Essa concepção de criança que a gente precisa estar sempre em mente para poder avançar, pensar, planejar e avaliar as nossas práticas educativas. E aí a criança como sujeito de direitos, né? A gente não pode perder isso de vista, de perceber essa criança o tempo inteiro como sujeito de direitos. Então, quando a gente está na escola das infâncias, a proposta pedagógica, né, das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir a essa criança seu direito de acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como seu direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com as outras crianças. Então, a gente precisa ter isso em mente quando a gente estiver ali no chão da escola das infâncias. E eu fecho aqui essa primeira parte da nossa discussão, né, reforçando
essa importância da gente ter essa compreensão desse processo histórico, de como que a criança era percebida ao longo da história e como a partir do século XX isso muda muito, né? E consequentemente a nossa atuação enquanto profissionais da educação precisa ter esse olhar para as nossas crianças, percebendo ela como um sujeito de direitos e que ela tem o direito a aprender, mas que essa aprendizagem considere o seu desenvolvimento infantil. Então eu agradeço aqui a oportunidade da gente estar aqui conversando e já já a gente continua essa conversa. Um abraço para vocês.